Fala, oi, tá voando, tudo bem com vocês? Essa semana o Centro de Mídias continuou falando sobre reprodução dos seres vivos, falou mais um pouquinho sobre reprodução de plantas, né? Tem bastante coisa a se falar, é um assunto muito pesado. Então, como na primeira semana que eles falaram disso, eu falei sobre reprodução assexuada, na segunda semana eu falei sobre reprodução sexuada, na terceira semana eu falei também sobre reprodução sexuada, mas lá a importância dos polinizadores e dispersores, que tem, né, essa interação entre os organismos de diferentes espécies, um dependendo do outro para sua sobrevivência e para sua reprodução. Sobre também as vantagens e desvantagens da reprodução sexuada e sobre aquela questãozinha de o sexo dos animais, né? Que tem animal que tem sexo separado, macho e fêmea, tem animal que não tem, que são hermafroditas, tal. Então eu separei a reprodução sexuada em duas partezinhas. Nesse exercício, então, eu vou fazer uma revisão, né? Então, os exercícios que eu mandei para vocês para essa semana são exercícios de revisão. Então, vocês podem usar os textos que eu mandei das aulas anteriores, os vídeos que eu falei das aulas anteriores, pode usar tudo que tem das aulas anteriores, tá? Que fale de reprodução. Então, aqueles capítulos que eu dei print e coloquei nas outras atividades do Classroom, pode buscar lá de volta. Eu vou então fazer nesse vídeo essa revisãozinha, recapitular todas essas coisas aqui, que vocês vão ter 5 exercíciozinhos aqui para fazer. 5 exercícios é mais ou menos tranquilo, né? Então, vamos fazer essa revisão agora. Bom, a reprodução ela é extremamente importante porque ela é uma das características básicas dos seres vivos. Todo ser vivo reproduz. Reproduzir é deixar descendentes, né? Então, o que a gente tem? Em todas as nossas células, a gente tem o DNA, que é o material genético, né? O código genético de como que o organismo vai ser e como que o organismo vai funcionar. Esse material genético, para passar para frente, ele precisa ser duplicado, né? Então, duplica o DNA e quando duplica o DNA, formam-se então duas células diferentes, né? Elas se separam e viram 2 indivíduos diferentes, né? Ou se for um organismo multicelular, essas células vão fazer parte do mesmo indivíduo. A questão a reprodução, ela é consequência dessa capacidade que o DNA tem de fazer suas cópias, né? Então a gente vai passar para frente o quê? O nosso DNA, né? O nosso código genético que é passado para frente. Então, ter descendentes é passar adiante aquele código genético. E existem diferentes formas de passar adiante esse código genético, né? Então a gente tem a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Sexuada significa a presença de gametas, né, que são as células reprodutivas. Então, num caso em que encontra um gameta com o outro e vai ter uma mistura genética. Isso é reprodução sexuada, quando tem mistura genética de organismos diferentes. Reprodução assexuada é quando não tem mistura genética de organismos diferentes. Então, na reprodução sexuada, um indivíduo dá conta de se reproduzir sozinho, e aí os descendentes dele serão clones dele, né? Serão clones dele. Então, como que isso vai acontecer? Existem diversas formas de reprodução assexuada. A primeira que surgiu, a basicona, é quando uma célula, um organismo unicelular, se divide em 2 idênticos, né? Então, duplicou o DNA e aí formou 2 células diferentes, cada uma levou uma cópia de DNA para um lado e viraram 2 novos organismos que são geneticamente idênticos. Isso é bipartição, isso divisão binária, né, que é a primeira forma de reprodução que surgiu. Outra forma de reprodução assexuada é o brotamento, que é quando tá lá o indivíduo, começa a surgir um indivíduozinho grudado nele, né, que geneticamente é cópia dele, começa a crescer
esse indivíduozinho aqui. Se ele continuar grudado aqui, eu formo uma colônia, né, que são vários indivíduos vivendo juntos grudados. Ou ele pode cair e formar um indivíduo novo separadamente, né? Outro jeito, esporos, né? Então esse indivíduo passa DNA dele para uma estruturinha especial que parece uma poeirinha microscópica lá, que eu enxergo só no microscópio, ela vai e cai no ambiente, e onde tiver viável, ele cresce num indivíduo novo que é geneticamente idêntico àquele, né? Esses são os principais. Tem também a regeneração, ou quando eu quebro o indivíduo em dois e cada um se regenera num indivíduo novo, diferente, separado. Isso acontece com as planárias, que são animaizinhos, vermezinhos simples, pequenininhos, em forma de setinha. Então, essas são as formas de reprodução assexuada. Alguns animais mais simples sofrem reprodução assexuada, como as esponjas sofrem brotamento, as planárias que eu acabei de falar, né, sofrem aí a regeneração. A reprodução assexuada, ela é muito importante para espalhar bastante aquela espécie no ambiente. Espalha bastante rápido e com pouca energia. Ela usa pouca energia para aquilo, então ela consegue se espalhar bastante. Só que, como todo mundo é clone, né, eles têm as mesmas resistências, mas também têm as mesmas não resistências, têm as mesmas fragilidades. Se alguma coisa mudar no ambiente que um não aguenta, nenhum aguenta e pode extinguir a população. Né? É o que acontece, por exemplo, com os bancos de corais, que são importantíssimos para a biodiversidade, para a manutenção da vida no planeta, né? Que aí muda as condições climáticas da Terra e eles não aguentam e morrem. E aí tá sendo uma devastação dos corais nos oceanos, né? Então isso é bastante complicado e é muito preocupante. Então, isso da reprodução assexuada, um outro exemplo disso, né? A gente usa muito a reprodução assexuada das plantas para fazer as nossas plantações, né? A gente fica tirando mudas, né, das plantas, que são os brotos delas, a gente pega e faz também engenharia genética, e a gente faz plantações imensas de uma única espécie e todas elas clones um dos outros, porque elas nasceram por brotamento. A gente vai tirando as mudas, porque vai mais rápido, né, para lucrar mais rápido. E aí o que pode acontecer? Pode aparecer uma doença, como está aparecendo agora uma doença que está preocupando bastante os que plantam bananas, né, que eu andei vendo aí pelas notícias, e ela pode dizimar a produção de bananas, né? Então a nossa forma de produzir planta também está sendo questionada aqui, porque é tudo idêntico, e aí aparece uma doença que de repente você não consegue controlar, pronto, acaba com plantações, e essa, por exemplo, está se espalhando pelo mundo inteiro, está bastante preocupante. Então, tem aí uma desvantagem da reprodução assexuada. A reprodução sexuada, ela tem então os gametas. Gametas são as células reprodutivas. A gente chama a célula reprodutiva masculina de espermatozoide nos animais ou pólen nas plantas. E a célula reprodutiva feminina de óvulo nos dois. Cada uma delas carrega metade do material genético daquela espécie. Então aí eu junto metade do material genético com outra metade do material genético, eu tenho um material genético completo e aí eu tenho um novo indivíduo. Quando eles se unem, eu chamo de fecundação, né? E aí da fecundação vai formar um novo indivíduo que enquanto ele está se formando eu chamo de embrião. Então gametas são as células reprodutivas, fecundação é quando eles se unem e embrião é quando está em formação. A reprodução, no caso dos animais, a reprodução sexuada, né? Esses gametas podem se encontrar ou fora do corpo do organismo ou dentro. Quando se encontram fora, tem que ser em ambiente aquático, porque o espermatozoide precisa nadar, né? Senão ele não consegue. Então, quando acontece fora, é fecundação externa. E quando acontece dentro, é fecundação interna. Tem fecundação interna na água também? Tem. Só que no ambiente terrestre, tem que sempre ser fecundação interna, porque senão o espermatozoide não consegue nadar. Então, é fecundação interna no ambiente terrestre, ok?
Depois que teve a fecundação, externa fora ou interna dentro, vai desenvolver o embrião. O embrião pode se desenvolver em 3 lugares, né, vamos dizer assim, diferentes. Quando ele se desenvolve no ovo, né, que aí vai lá galinha, répteis, né, lagartos, eles botam o ovinho, eu chamo de ovíparo, porque eles botam ovos. Quando se desenvolve dentro da barriga da mãe, né, no útero, recebendo o sanguinho dela, e aí vai ser nutrido pelo sangue dela, eu chamo de vivíparo, né? Como os mamíferos, quase todos os mamíferos, tirando o ornitorrinco, que é aquele caso, né, que é mamífero, mas parece ter um bico e tem um esporão venenoso na pata de trás do macho, e aí ele bota ovo, é uma loucura toda. Mas tirando aquele, quase todo mamífero é ovíparo, então, vivíparo. Ovíparo bota ovo, vivíparo desenvolve dentro do útero. E aí tem um meio termo que chama ovo vivíparo, né? Ovo vivíparo, porque ele produz um ovo, mas esse ovo fica dentro do corpo da fêmea e depois o filhotinho sai ainda lá dentro e vai nascer. Então esse seria o ovo vivíparo, né? É o meio do caminho. Então ovíparo, vivíparo. Ovíparo, ovo, vivíparo, útero. Ovo vivíparo, tem ovo, mas sai antes dentro da barriga da mãe, né? O ovo fica dentro da barriga da mãe. E quando nasce, a gente tem aqueles organismos que já nascem com cara de adulto, só falta crescer, e aqueles organismos que precisam sofrer uma transformação. Quem, né, aves, répteis, mamíferos, já nasce com cara de adulto, só falta crescer, desenvolvimento direto. Direto, ele já nasce com cara de adulto, só falta crescer. Quando ele nasce faltando alguma coisa, tem que sofrer uma transformação, essa transformação se chama metamorfose, aí é desenvolvimento indireto. Tem alguns que só ganham uma estrutura, como as baratas, os gafanhotos, a gente chama de ninfa, porque é parecido com um adulto, falta um negocinho que vai crescer depois, né, que vai desenvolver depois. É desenvolvimento indireto com metamorfose incompleta. E a metamorfose completa é quando ele muda completamente, como as lagartas, que são totalmente diferentes do adulto, ela entra numa pupa e depois vira borboleta. Ou os anfíbios, né, o sapo, rã, perereca, que nasce girininho, que tem brânquias aqui, que tem só um rabinho, uma bolinha com rabinho, e aí ele vai perder o rabinho, desenvolver as patas, os ossinhos das patas, fechar as brânquias, desenvolver os pulmões. Então ele tem uma grande transformação. Aí é desenvolvimento indireto com metamorfose completa, né? Então são esses casos aí. Aí a gente tem que a grande vantagem da reprodução sexuada, então, é que como mistura genes, eu crio uma variabilidade que dá a chance de aparecer organismos que se adaptam melhor a certas condições, né? E aí isso impulsiona a evolução, isso que fez surgir tanto ser vivo diferente na face da Terra, graças à reprodução sexuada, mistura de genes ali por causa dos gametas se misturando. Essa é a grande vantagem. Porém, para fazer reprodução sexuada, gasta muita energia na produção de gametas, gasta muita energia na produção dos ovos ou para gestação do filhote quando é vivíparo, né? Gasta bastante energia, né? E leva mais tempo. Por isso que nas plantas a gente quer fazer aquele rapidão e acaba fazendo um monte de clone que pode dar problema. A reprodução sexuada leva mais tempo, gasta mais energia, né? Mas ela pode surgir organismos muito melhor adaptados do que os que tinham antes. E depois, né, fechando aqui, falamos sobre os sexos dos indivíduos, que tem espécies que possuem o macho e a fêmea, que são os unissexuais, porque cada um tem um sexo só, ou ele é macho ou ele é fêmea, né? E aí eu falei bastante daquela questão de não confundir isso com comportamento, com preferência sexual e blá blá blá, aquelas coisas, né? Falei bastante disso no vídeo passado. Então, o macho é aquele que só produz espermatozoide, a fêmea é aquele que só produz óvulos. E existem aqueles hermafroditas, que não existe macho e fêmea, todos os indivíduos produzem tanto espermatozoides quanto óvulos, e aí quando eles se unem lá na interação sexual, todos saem ou com ovos ou grávidos, seja lá, né? Quando tem o macho e fêmea, existem aqueles que eu não consigo diferenciar qual que é macho, qual que é fêmea só de olhar, e aqueles que eu consigo.
Pavão, passarinho que o macho é super colorido e a fêmea não. Leão que tem juba, o cervo que tem só o macho tem chifre. E por aí vai. Isso se chama dimorfismo sexual, que é quando eu consigo só de olhar ver quem que é macho e quem que é fêmea, né? Só de olhar ali. Isso é dimorfismo sexual, porque cada sexo tem uma aparência física bastante diferente. E aqui também tem a reprodução sexuada das plantas, né? Que o Centro de Mídias também tem mostrado bastante as plantas. E eu tô falando mais de animais para dar uma equilibrada aí, né? Que ele fala bastante de planta, fala bastante de animal. As plantas, então a gente tem os 4 grupões lá, as briófitas, que são os musgos. Os gametas, né, saem da planta masculina e vai para a feminina, precisa de água para isso, né? Então ele necessita de água para reprodução. Na fecundação ele forma, as plantas sempre têm uma fase gametofítica, né, gametófito, que produz gametas, e uma outra fase que também é adulto, né, tem 2 adultos diferentes, que é o esporófito, que produz esporos. Então, no caso da briófita, o esporo cresce o esporófito, né, cresce no gametófito feminino. Então veio lá o gameta masculino, fecundou o gameta feminino, aí cresceu aquela hastezinha com uma cápsulazinha em cima que vai produzir esporos. Esses esporos são libertos no ambiente, aonde ele cair, que tiver úmido, também precisa de umidade, ele vai crescer num novo gametófito, né? A plantinha verdinha que a gente vê com mais frequência. O segundo grupo de plantas que surge na face da Terra são as pteridófitas, que são as samambaias, que também, né, ela forma uma estruturinha que é masculino de um lado e feminino do outro. E aí o gameta masculino vai do masculino para o feminino, fecunda e vai crescer a plantinha que a gente vê, que é o esporófito. A plantinha que a gente vê, aquelas folhas embaixo, aqueles botõezinhos marronzinhos e ásperos, é onde produz os esporos. Né? Então ela também necessita de água para reprodução, porque tem que nadar o gameta masculino até o feminino, e depois o esporo também precisa de um ambiente úmido para sobreviver. Depois, mais tarde, surgem as gimnospermas, que são os pinheiros, que pela primeira vez elas vão ter sementes. Né? Então, nesse caso, o gameta masculino consegue viajar pelo ar, pelo vento, então ela não precisa de água para reproduzir. Vai pelo vento, encontra o gameta feminino e crescem as sementes. A semente é o que? O embriãozinho está lá dentro da semente, a semente está cheia de nutriente para aquele embrião crescer quando ele encontrar um lugar favorável. A semente dos pinheiros são, na pinha, né, cada uma daquelas coisinhas que a gente arranca da pinha é uma semente. E tem o pinheiro brasileiro, que é a araucária, né, que tem uma bolona grande, cheia do que a gente chama de pinhão, que a gente come muitas vezes nessa época de inverno, né? Cada pinhão é uma semente daquele pinheiro. E as plantas que surgem mais recentemente são as angiospermas, que são as plantas que têm flores. A imensa maioria das plantas que a gente conhece tem flores, né? Tudo que não é nem samambaia, nem musgo, nem pinheiro é planta com flor. Grama tem flor, tá? Alface tem flor, cenoura tem flor, todas essas coisas têm flor, é que a gente não vê, mas tem flor. E essa flor produz os pólens, que são os gametas masculinos, que precisam encontrar os óvulos lá dentro da flor. E quem vai levar esse pólen são os polinizadores, que aí é a grande importância dos polinizadores que eu falei no vídeo passado. Então ele vai vir para buscar néctar, que é o que ele come, o que ele se alimenta, e vai se sujar de pólen. Quando ele encontra uma flor da mesma espécie, esse pólen gruda, entra, encontra o óvulo, fecunda, forma uma semente, e em volta dessa semente se forma o fruto, né? Que nem sempre é um fruto comestível, nem sempre é um fruto que a gente enxerga, tá? Depende da planta. Então, assim, quase tudo que a gente come de vegetal vem das angiospermas. Quase tudo. Tirando o pinhão, né, que eu falei agora, quase tudo que a gente come vem das angiospermas. Então, por isso que é tão importante que a gente fala dos polinizadores, principalmente as abelhas que polinizam quase todas as plantas, né, quase todas as angiospermas, o quanto que a gente depende delas, porque senão não tem comida. E se não tem comida pra gente, também não tem comida pra boi, pra frango, pra
para outros bichos que a gente também come. Então, a gente indiretamente depende dos polinizadores, né? Então, acho que é isso para fazer a revisão zona, tá, gente? 5 exercíciozinhos aí para vocês responderem de revisão, para ver se grava bem, porque é bastante coisa, beleza? Então, até a próxima!